Gênesis, no capítulo 32, eu vou ler do verso 22 ao verso 32. Você pode acompanhar aí através da sua Bíblia, do seu aplicativo ou através dos telões. Você pode nos acompanhar durante a ministração. O único texto que eu vou ler, eu queria pedir 100% aí da sua atenção, do seu coração, porque eu creio que Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, ou Val de Jaboque. Depois de havê-los feito a atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. O homem lhe perguntou: qual é seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu e prevaleceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Presta bem atenção aqui. Eu quero falar um pouco nessa noite, usando esse texto, sobre identidade. Talvez seja um dos temas mais recorrentes na palavra de Deus. Porque é importante, como servos do Senhor, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele projetou a cada um de nós, que nós conheçamos, que nós saibamos a nossa identidade, aquilo que Ele nos criou para ser, aquilo que nós somos. Interessante que nessa passagem o anjo do Senhor troca o nome de Jacó, porque na palavra de Deus, nome tem um significado muito maior do que nome tem nos dias de hoje. Naquela sociedade, naquele contexto, nome carregava consigo a identidade da pessoa. Era muito comum uma mãe não dar o nome de uma criança no nascimento. Esperava-se que a criança apresentasse alguma característica, alguma peculiaridade, para que ela lhe fosse dado um nome que representava aquilo que ela era, ou a sua identidade. É por isso que Jacó foi chamado de Jacó, Jabes de Jabes, Abrão de Abrão. Pouco de contexto sobre a vida de Jacó, até ele chegar nesse o Val de Jaboque, ou a passagem de Jaboque. A palavra nos ensina que Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão, e ele tinha um irmão mais velho, apesar de ser gêmeos. O irmão gêmeo dele tinha saído primeiro da barriga, e portanto ele era considerado o primogênito. No seu nascimento, a Bíblia fala que Jacó, os pais percebem que o bebê Jacó, quando ele estava saindo da barriga depois do seu irmão, ele segura no calcanhar do seu irmão mais velho, o Esaú, como que se ele tentasse passar para ser o primeiro. Como que se ele tentasse dar um jeito de sair primeiro da barriga. Porque primogênito naquela sociedade era algo muito importante. Tinha direito a um favor, a uma bênção especial dos seus pais. Por isso os seus pais lhe dão esse rótulo, essa identidade, esse nome, Jacó, que tem um significado muito peculiar. Jacó significa o enganador, aquele que engana, deturpador. E Jacó de fato fez jus a esse nome, ele agiu como um enganador durante a sua vida.
A Bíblia fala que, por 2 vezes, ele engana o seu irmão mais velho, Esaú, e rouba para si, ele dá um jeitinho de tomar para si aquilo que não era dele. O direito de ser filho mais velho, o direito de ser primogênito. Eu poderia pregar que Esaú não valorizou aquilo que ele tinha, mas isso é tema de outra mensagem. Mas isso não muda o fato que Jacó enganou, Jacó roubou aquilo que não era seu. A última vez que ele engana o seu irmão mais velho, Esaú, ele faz de uma maneira muito suja, muito feia. O seu pai Isaac já não conseguia ver porque já estava idoso. E era muito comum os patriarcas, antes de morrer, liberar uma bênção especial para os seus filhos. O filho mais velho receberia uma bênção especial, o primogênito tinha direito à porção dobrada. Jacó, de uma maneira muito sutil, ele faz um plano junto com a sua mãe, que estava apoiando aquele plano, e ele finge ser o irmão mais velho. E ele usa a falta de visão do pai para enganar o pai também. E o pai abençoa ele como se ele fosse o mais velho, como se ele fosse o primogênito. E isso para aquela sociedade era algo muito sério. Esaú, ainda jovem naquela época, quando descobre isso, que o seu outro irmão jovem, o seu irmão mais novo, roubou mais uma vez, o enganou mais uma vez, ele fica furioso. E a Bíblia fala que ele decide consigo matar Jacó, dar um fim na vida de Jacó. A mãe de Jacó fica sabendo daquilo e rapidamente manda Jacó fugir para uma terra distante, para a terra do seu irmão, do irmão da sua mãe, do tio de Jacó, para que ali ele tivesse segurança do seu irmão e pudesse reconstruir a sua vida. E a Bíblia fala que ele vai para a casa de Labão, toma para si, é enganado pelo seu tio. Curiosamente, quem engana com certeza vai ser enganado, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Mas ele casa com as filhas de Labão, ele constitui uma família, ele reconstrói uma família, porque quando Deus ia lidar com Jacó, ele não via os erros, mas ele lembrava da aliança que ele tinha feito com o seu avô Abraão. E a Bíblia fala que Deus abençoa Jacó, ele se torna grande, ele se torna próspero. Anos se passam, ele já está com 11 filhos, uma fortuna para aquela época. Ele decide voltar para a terra dos seus pais, aquilo que era a terra prometida. No meio do caminho ele fica sabendo que o seu irmão Esaú, aquele que queria matá-lo há anos atrás, viria ao seu encontro. E ele fica com medo de perder a vida. Fica sabendo que o irmão tá vindo com uma comitiva de centenas de homens. Ele pensa que aquilo seria o seu fim finalmente, ele colheria aquilo que ele plantou. Mas a Bíblia fala que no meio do caminho, ele passa pelo Val de Jaboque e ele encontra com Deus. E o que acontece todas as vezes que o ser humano encontra com Deus, todas as vezes que nós encontramos com Deus, a nossa vida é transformada. A Bíblia fala que ele é transformado. Interessante que, quando se trata de identidade, quando pregamos sobre identidade, muito se é falado daquilo que somos no Senhor, aquilo que você é em Deus, aquilo que você é em Cristo. E é fundamental que você saiba aquilo que você é, para que você possa viver aquilo que Deus te criou para viver. Só que tem um outro aspecto da identidade que não é tão pregado, que não é tão relatado, que é tão fundamental quanto que você saiba. É importante que você saiba o que você é, mas também é muito importante que você saiba aquilo que você não é. Tão importante quanto saber aquilo que você é importante que você saiba o que você não é. Não te chamarás mais Jacó, você não é Jacó, você é Israel. É importante que saibamos aquilo que não somos. Interessante que durante a conferência apostólica, numa das reuniões com os bispos, reunido com o apóstolo, um dos nossos bispos
falou essa frase que me marcou. Eu fiquei remoendo nessa frase durante muito tempo. É importante que saibamos aquilo que não somos. Deus nunca prometeu tudo para nós. Deus nunca prometeu tudo para o seu povo, o povo de Israel. Deus demarcou um território, Canaã, a terra prometida. Não é todo mundo, é o melhor dessa terra. Interessante que cada tribo tinha a sua faixa de terra. Deus nunca prometeu tudo a cada um de nós. Deus prometeu o melhor dessa terra. Por isso que é importante você saber o que você é e o que você não é. O tema dessa ministração, e eu vou ser rápido, é esse: saiba aquilo que você não é. Saiba aquilo que você não é. E eu vou te dar algumas características que você não é, que você precisa ter ciência, para que isso edifique a tua fé, que você se aproxime de Jesus e possa viver tudo aquilo que você é no Senhor. Amém? Primeira característica: saiba que você não é Deus. Você não é Deus. Você não é Deus. Por mais absurdo que pareça essa afirmação, você pode falar conscientemente falando que eu nunca pensei que eu pudesse ser Deus. Por mais ridículo que pareça essa afirmação, e por mais que você pense que isso nunca foi uma tentação para você, você foi tentado a isso mais do que você pensa. Aliás, desde lá do Jardim do Éden, a serpente tenta o ser humano a pensar que é Deus. Lembra do que a serpente falou para Eva? Ela chega para Eva e fala: é verdade que você não pode comer nenhum fruto? Eva fala: não, nós podemos comer de tudo, a não ser da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente fala: epa, Deus falou isso para você porque Ele sabe que quando você comer, você vai se tornar como Ele. Na tradução original diz: vocês serão deuses, conhecedores do bem e do mal. Desde o Jardim do Éden, a serpente tenta o ser humano a achar que é Deus, a achar que é igual a Deus. Só que tem vários problemas com isso. O ser humano não foi criado para ser Deus. Nós não temos capacidade para ser Deus, para aguentar, para conter a glória, o poder, a responsabilidade de ser Deus. Você não é Deus. Você não foi criado para ser Deus. Talvez você não consiga se relacionar até então com essa afirmativa, mas eu quero te dar alguns exemplos para que você possa se relacionar com isso e saber que você já foi tentado e é tentado constantemente a achar que é Deus. Primeiro, você já julgou alguém? Você já julgou alguém pela aparência, por algo que ela fez, pelo passado? Não fui com a cara daquela pessoa. Esse negócio está me cheirando mal. Você já julgou alguém? Só que tem um problema com isso. Você não foi criado para ser juiz de ninguém. Jesus mesmo nos ensina: não julgueis, senão sereis julgados. Você não foi criado para julgar ninguém, você não tem essa capacidade. A Bíblia nos ensina que há um que é o justo juiz, que ele sim tem a capacidade de ser juiz. E o interesse dele não é te condenar, mas sim te absolver. Por isso que ele contratou o melhor advogado de todos, Jesus, o advogado fiel. Quando você se torna juiz e tenta julgar alguém, e julga alguém, ainda que inconscientemente, você está tentando ser Deus. Você está tentando assumir um papel que não é seu, um papel que é de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou: não julgueis, senão sereis julgados. Isso traz para si condenação. Outro exemplo. A Bíblia nos ensina que quem nos justifica é Cristo Jesus. O único que tem a capacidade de nos justificar. Por isso que o cristão não deve se justificar.
Porque todas as vezes que ele tentar se justificar, ele vai se frustrar. Porque ele não foi criado para justificar a si mesmo. O ser humano não consegue fazer isso. Quando você tenta se justificar, você está assumindo um papel de Cristo Jesus. Você está tentando ser Deus, ser Cristo. Outro exemplo, talvez você se relacione mais com esse. Você já tentou controlar o seu amanhã? Você já tentou controlar o futuro dos seus filhos? Você é controlador? Você já tentou controlar o seu dia, acordou de manhã? Um sinal que você já tentou, preocupação. Ocupar antecipadamente por algo. Você que já tentou controlar, você teve sucesso no seu controle? Você conseguiu? Não. Porque você não foi criado para controlar o seu futuro. Você não tem capacidade de controlar o seu futuro. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala que qual de vocês, por mais ansioso que esteja, consegue mudar um A do amanhã? Você não foi criado para controlar o seu ambiente, o tempo, se vai ter tempestade na sua vida ou não. Mas a Bíblia nos ensina que só há um que estabelece tempo e estações, estabelece reis e remove reis. Esse é o nosso Deus. Interessante que até Jesus, ele nos dá esse exemplo. Quando ele fala do seu futuro, ele fala que o dia e a hora dessas coisas acontecer, não compete a mim a saber, somente ao Pai. Só Deus tem o controle do futuro. Só Deus tem o controle do seu amanhã. Portanto, todas as vezes que você tenta controlar o seu futuro, todas as vezes que você tenta controlar o seu amanhã, o futuro dos seus filhos, você está tentando assumir um papel que não é seu, um papel que só é de Deus. Você está tentando ser o Deus do seu amanhã, o Deus do seu futuro, controlar o tempo, se vai chover ou não, se a tempestade vai vir ou não, nós não conseguimos controlar. Esse papel é de Deus. E meu amigo, todas as vezes que você quer ser o Deus do seu amanhã, esse é um falso Deus. Esse vai te frustrar. Só há um que é o justo juiz. Só há um que nos justifica. Só há um que tem todo o controle sobre tempo, estações, sobre o nosso futuro. Você não é Deus. Deixa Deus ser o Deus do seu amanhã. Deixe Deus ser o Deus do seu futuro. Deixe Deus ser o Deus dessa estação. E olha, meu amigo, uma das coisas que mais me atemoriza nisso, todas as vezes que você tenta ser o seu Deus, você tira Deus do trono do seu coração. Você tira Deus do lugar que é dele e coloca você. Você se torna o seu Deus. Você está servindo a vontade de outro Deus. Você está adorando outro Deus. E isso é idolatria. Isso atrai por si só condenação. Saiba que você não é Deus. Você não é Deus, e graças ao amor de Deus que nós não somos deuses, graças ao Senhor que só Ele é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é Deus, do seu amanhã, da sua semana, do seu futuro, só o Senhor é Deus. Segundo, saiba que você não é o seu próximo, você não é o seu próximo. Você não é o seu irmão, você não é o seu vizinho. Deus criou cada um de nós de uma maneira ímpar, singular. Não existe ninguém no mundo e em toda a história alguém igual a você. Nem gêmeos idênticos são de fato idênticos. Deus fez cada um de nós de maneira única, peculiar, singular.
Da mesma forma que Ele criou você de uma maneira única, Ele sonhou um propósito único para você. Por isso que Ele te revestiu de uma maneira ímpar, de talentos, de dons, qualidades, imperfeições. Esse pacote todo que forma você é único, não existe nada igual. Porque Deus quer que você corra uma carreira sem igual. Só você pode viver aquilo que Deus criou você para viver. Só você pode viver o propósito que Deus tem para a sua vida. A melhor vida que um ser humano pode viver aqui na terra é viver no propósito que Deus tem para a sua vida. A melhor vida que você pode viver, a maneira mais plena, a vida abundante que Ele prometeu, é viver no propósito que Ele tem para a sua vida. Agora, da mesma forma que Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para o seu irmão. Ele tem o melhor para o seu vizinho. Só que o melhor de Deus para o seu vizinho não é melhor para você. O melhor de Deus para você não é o melhor para o seu vizinho. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Então para de se comparar com o seu irmão. Para de querer ter aquilo que o irmão tem. Ah, se eu tivesse aquela herança milionária. Ah, se eu tivesse a oportunidade, o talento que o Neymar, o Pelé teve. Não! Aquilo não é o melhor para você. Aquilo seria a tua ruína e acabar com você. Deus tem o melhor para o seu irmão, mas Deus tem o melhor para você. 2 erros que sempre cometemos quando comparamos um com o outro. Primeiro, você sempre vai achar alguém melhor que você. Sempre. Naquilo que você faz. Isso é para te colocar no lugar mesmo. Sempre vai haver alguém que está na sua frente. E se você se comparar com ele, isso vai minar a sua fé. Vai te desanimar. Vai causar desesperança. Segundo, você sempre vai encontrar alguém pior do que você. Sempre vai encontrar alguém lá atrás. E isso pode gerar no seu coração orgulho. Isso pode levar você a pensar que foi na sua força que você está na frente. Foi pelo seu esforço, por algo que você fez. E não um braço forte do Senhor. E a Bíblia fala que o orgulho precede a ruína. Isso pode ser maldição para você. Então para de se comparar com o seu irmão. Interessante que Paulo usa uma expressão muito especial. Ele fala de esfera de ação. Cada um de nós temos a nossa esfera de ação. Essa palavra esfera de ação é tirada do atletismo. Naquelas pistas de 100, 200 metros, cada atleta tem a sua raia, a sua esfera de ação. O atleta, para chegar na linha de chegada da melhor maneira, ele tem que correr na sua raia, na sua esfera de ação. Se o atleta querer correr ou ir para a raia do seu próximo, do seu vizinho, no melhor cenário, ele perde tempo. No pior cenário, ele é desclassificado da prova. Para de querer correr na raia do irmão. Deus traçou uma carreira que só você pode correr. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai falar, por que você não fez mais, não parece mais com o pastor Abraão? Por que você não parece mais com a Madre Teresa de Calcutá? Por que você não jogou bola igual o Neymar? Não. Deus não criou você para ser o pastor Abraão, a Madre Teresa de Calcutá, muito menos o Neymar. Deus criou você para ser você. Só você pode ser você. Ninguém pode ser você tão bem quanto você. Só você pode viver aquilo que Deus criou você para viver. Para de querer viver a vida do irmão. Deus traçou uma carreira para você correr. Deus tem um propósito para a sua vida. Seja aquilo que Deus criou você para ser. Terceiro, e eu vou encerrar. Saiba que você não é Jacó. Não te chamarás mais Jacó. Seu nome não é Jacó. Você é Israel. Jacó tinha sido Jacó até aquela noite. Enganador. Jacó luta com Deus. Deus se manifesta de uma maneira que deixa ser lutado, logicamente. Mas na hora certa o anjo marca o lombo de Jacó. Como que se mostrando quem tem o controle da batalha. Jacó percebe que quem estava ali era Deus.
O anjo diz: deixa eu ir embora. Ele fala: não, não te deixarei ir se não me abençoares. O anjo pergunta: qual é seu nome? Jacó fala: eu sou um Jacó. Eu tenho enganado durante toda a minha vida. Ele diz: não, você não é Jacó. Os seus erros não definem quem você é. O seu passado não define quem você é. Você pode ter enganado até hoje, mas o que você fez não é o que você é. O seu pecado não define quem você é. Os seus pais podem ter te chamado de Jacó, mas os seus pais não definem quem você é. As pessoas podem te chamar de Jacó, mas as pessoas não definem quem você é. Você pode ter até feito o que as pessoas estão dizendo, mas o que você fez não define quem você é. Quem define quem você é o seu Criador. E Ele não te criou para ser um Jacó, para ser um pecador. Ele te criou para ser um Israel, um campeão com Deus, santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, amado pelo Pai. Você não é Jacó, você é tudo que Deus te criou para ser, um Israel em nome de Jesus.